entrar em consórcio. E esses municípios, retirando alguns lá do norte e alguns do sul, então nós realmente não temos uma boa estratégia de tratamento dos resíduos sólidos. Não é Curitiba e região metropolitana, é o Brasil inteiro. E pior, em alguns lugares fala-se em queimar o lixo, o que é pior ainda, porque você vai. O antigo Kashima está listado como um aterro sanitário dentro dessa estatística. Ele não é um aterro sanitário, ele tem vontade de ser um aterro sanitário, mas desde que ele esteja vazando, desde que ele não esteja cumprindo com a legislação, ele não pode estar dentro dessa estatística. Ele está aqui dentro. E o Ministério hoje diz que nós temos 50% de aterro sanitário no Brasil. Eu quero visitá-los. Pelo que eu conheço e pelo que vocês conhecem o país, não posso acreditar nessa estatística que nós temos 50% de aterro sanitário. Então, aquele 20% ali ainda dá para a gente achar que está dentro de alguma coisa, porque a gente sabe que esses aterros sanitários não estão funcionando adequadamente. Então, lições realmente é aquilo que o país tem quando fala de lixo, infelizmente. E aí nós temos que discutir isso, fazer um pouquinho a mais, já que nós estamos falando de meio ambiente, nós temos que discutir um pouquinho melhor essas coisas. O vidro, o primeiro item ali. Cadê o vidro do mercado? Vidro, o que é? Uma embalagem absolutamente reutilizável. Primeiro item da questão do lixo. Não gerar. Segundo, reutilizar. Terceiro, reciclar. O que nós falamos sempre nas nossas discussões? Vamos reciclar. Vamos reciclar. Não. Primeiro é não gerar. Nós não vamos gerar lixo. Como é que a gente não gera lixo? Comprando conscientemente. Vamos utilizar aqueles produtos que são ambientalmente adequados. Nós não vamos comprar aquela pasta de dente que tem 2 caixas. A pasta de dente já é já tem uma embalagem que é forte e consistente o suficiente, porque ela carrega um líquido, uma massa que não pode vazar, Então ela já é bem consistente. Por que nós vamos comprar uma pasta de dente que tenha mais uma caixinha de papelão ainda? Para que aquela caixa de papelão? Usa tinta, que depois vai ter problema para a gente reciclar, e papel, que é desnecessário. Então a simples impressão naquela pasta de dente é o suficiente para a gente utilizar. Então a gente vai comprar um produto que possa ser melhor reaproveitado na sequência. Então, cadê o vidro do mercado? Sumiu. Por que sumiu o vidro do mercado? Porque a indústria do plástico está nos empurrando plástico. O que é plástico? Plástico é petróleo. Então, eles querem botar o seu subproduto para a sociedade consumir e eles empurrar o lixo para a gente administrar. Então, vamos ver se a gente esquece um pouquinho do plástico, não é? Vamos campear a reciclagem. Não é uma embalagem absolutamente resistente, não é? Mas a gente não reaproveita ela. Ela em 1 minuto vira lixo. Tomou seu conteúdo, virou lixo. A gente não deve construir um recipiente que possa ser reaproveitado, como a gente faz com o vidro, com uma tampa que possa ser melhor construída, a gente possa utilizar isso de novo, com uma parede mais resistente, que a gente possa reaproveitar esse material. 2, a gente coleta bastante latinha. Quem coleta latinha? O catador, a mão de obra escrava, ele que puxa o carrinho lá na rua. Isso é justo? Isso é ambientalmente correto? Isso é socialmente justo? Como nós dissemos aqui na abertura da conferência? Então, temos que pensar nessa latinha e pensar com muito cuidado nessas coisas que a gente escuta por aí, de que a latinha é a nossa campeã. Campeã, entre aspas. O papel está andando. Embalagem cartonada ou a Tetra Pak, como nós chamamos, por causa da sua fábrica. Vocês sabiam que a Tetra Pak é proibida em alguns países? Por que será? Ela é proibida porque quem coloca produto no mercado tem que dar a sua destinação adequada. É o que diz a nossa lei agora. Você tem que dar uma solução para aquilo que você está colocando no meio ambiente. Bom, para você dar uma solução disso lá no outro país, você tem que ter gente trabalhando. Você tem que coletar essas caixas, retirar do mercado depois do uso. E
para fazer isso, o que precisa? Trabalhador. Trabalhador nos outros países precisa ter casa, comida, televisão, geladeira, escola para os seus filhos. Então, tem que pagar. Essa embalagem é absolutamente reciclável, segundo a empresa. Você põe ela num grande liquidificador, tira o papel, tira o plástico, tira o alumínio, tudo é reaproveitado. Pergunto para vocês, onde estão os liquidificadores? Quem está coletando esse material? Então, devíamos proibir isso aqui também no nosso país. Vamos perguntar ao governo, vamos proibir isso? Não, gera muito ICM. Nós queremos porque ela nos gera bastante ICMS, ela é uma empresa que nos interessa. Interessa? Vamos ter cuidado. Reutilizar, depois reciclar. Então, esta é a orientação e informação que a gente tem que dar para a sociedade, para que a gente possa pensar em mudar e ter outras atitudes. Em alguns lugares do Brasil também já estão aparecendo. Isso é um coletor de cocô de cachorro. Na rua tem o saquinho plástico, você pega o saquinho plástico, coleta o cocô do cachorro e põe no local que depois vai ser coletado. Isso não é novidade, são coisas que nós temos que ir praticando permanentemente. Quando a gente quer que as coisas funcionem, o que a gente faz? A gente faz propaganda. Esperando um jogo que ia haver lá na Alemanha e Áustria, e lá na Alemanha eles fizeram um telão que estava no fundo para mostrar o jogo lá, esse jogo de futebol, para as pessoas que fossem lá na praça. Do lado do parque, eles isolaram o parque dos dois lados. E quando a gente quer que as coisas resolvam, a gente faz campanha publicitária. Né? A gente põe campanha na televisão, separa o lixo, vamos separar, o caminhão lá passa coletando, etc. E a gente faz isso. Veja como é que eles trabalham lá. Esses banners estavam em toda a volta do parque, separando as barraquinhas do parque, e quando era propaganda, recicla verdinho. E se fosse em Curitiba ou no Brasil, o que a gente teria nesses banners aí? Uma garrafa de cerveja e uma mulher seminua. Então, é a forma com que você endereça e se comunica com a sociedade. Se você quer mudar o comportamento das pessoas, você consegue, mas tem que trabalhar isso adequadamente. Vamos ver se a gente consegue interpretar essa foto ali, eu vou falando aqui, vocês vão tentando compor a imagem lá. Aquilo ali, isso aí é um estacionamento do supermercado, os contêineres estão ali. Para que aqueles contêineres estão ali? Para tirar os custos. Vai no caminhão, ou pega tudo que está no contêiner, leva para a estação de tratamento e dá para os catadores, que é a nossa legislação aqui. Esse contêiner não é de empresa nenhuma, esse contêiner é do catador aqui no Brasil. Só para exemplificar. Ela está num contêiner de orgânico. Então, a senhora está levando o lixo num contêiner de orgânico. Número 2, ela tem uma sacola que é retornável. É uma sacola que pode ser reaproveitada. Número 3, ela está de bicicleta. Número 4, ela tem cabelo branco. Significa que ela passou pela guerra. Antes da guerra, nós não tínhamos essas campanhas. Significa dizer que todos nós fomos educados. Isso é para os educadores, porque muitas vezes a gente escuta: não, vamos ensinar
ensinar as crianças porque os adultos nós já perdemos. Os adultos é que têm a maior responsabilidade. Não é criança que educa adulto. É adulto que educa a criança com o seu comportamento. Se nós perguntarmos para qualquer educador aqui, qual é a melhor forma de educar? É pelo exemplo. O exemplo que o pai dá, o exemplo que a mãe dá. Não adianta a professora dizer lá para a criança, olha, quando você for dirigir, não passe o sinal vermelho. O pai dele todo dia está passando o sinal vermelho. Nós sabemos que isso não funciona. Então, o adulto tem que ser educado. Informado, educado e multado. Quando ele desobedece, ele é multado. Se nós desobedecermos o sinal de trânsito, nós vamos ser multados. Nós recebemos educação de trânsito, nós somos informados, nós vamos lá passando no exemplo do Detran, mas isso não quer dizer que nós podemos passar pelo sistema médio, nem estacionar em local irregular. Se nós fizermos isso, nós seremos punidos. E isso tem que funcionar em todos os âmbitos. Se nós construirmos regularmente na nossa casa, etc., vamos ser multados. Não é? Se nós não declararmos adequadamente imposto de renda, etc., vamos ser multados. Se nós recebemos toda a orientação do lixo, todos os passos que temos que fazer com o lixo, e não fizermos a separação em casa, nós vamos ser multados. Como é que os outros países fazem? Em dia certo, recolhimento. Dia certo para recolhimento significa barato, é menos que custo. O serviço público quer prestar um bom serviço por um preço mais barato. O barato é o imposto que a gente paga. Nós nos utilizamos de uma outra pessoa para fazer o serviço que nos interessa e não pagamos nada para ele. Vire-se. Se você quiser comer, você vai lá, cata o papelão, venda ao meio-dia e compra o seu almoço. Se você conseguir catar mais papelão até às 6 horas, você vende até às 6 horas e consegue a sua janta. Se você não tiver onde morar, você vai lá no cantinho na beira do rio e coloca o seu barraco lá e te vira. Eu não vou deixar nada. Quando vier enchente, eu faço uma campanhazinha na Rosário e tal, e você se vira por lá. Este é o modelo que está funcionando hoje no nosso país. É que está funcionando em Curitiba, que está funcionando em qualquer lugar. Quantas mil famílias nós temos em área de risco em Curitiba? Saiu uma nova estatística que triplicou. Mas até onde eu sabia eram 60 mil famílias. Essas 60 mil famílias estão em área de risco, vivem do quê? Grande parte delas é catador de material reciclado. Por que eles estão lá no fundo de vale? Por que eles estão naquele lugar? Porque nós não estamos dando condição de vida para eles. Porque a embalagem cartonada na Europa é proibida. Por quê? Porque tem que pagar, tem que dar trabalho, tem que sustentar o trabalhador. O trabalhador não é empregado de ninguém. Ele tem que viver. Então nós temos que pagar. O que nós fizemos com essa nova legislação? Nós vamos pegar esta fatia da sociedade que estava esquecida, com os materiais recicláveis nós vamos fazer com que eles tenham ascensão social. Então esta é uma lei de inclusão social e nós temos que praticá-la dia a dia. Para isso nós temos incentivando as cooperativas, que os municípios contratem as associações de catadores para prestar o serviço de coleta, transporte e destinação final do lixo. Toda a política do governo federal está sendo feita para isso, inclusive fornecendo caminhões para as associações para que elas possam executar esse trabalho. E nós vamos tirar essas famílias da pobreza. É só isso. Ao invés de nós gastarmos 1 bilhão em 20 anos numa licitação para sustentar esse modelo que temos aqui, nós vamos dar isso para essas 60 mil famílias ou mais, que falam assim, 120 mil famílias que estão aí vivendo na marginalidade. Então, o que nós fazemos diariamente com a nossa separação do lixo é dar dignidade a essas pessoas. Por isso a nossa responsabilidade, tanto como formadores de opinião,
como cidadãos, como administradores públicos, resgatar socialmente essas famílias nessa situação. E nós aqui em Colombo temos uma particularidade. Nós estamos aqui vivendo, estamos em cima aqui de um aquífero maravilhoso que serve de abastecimento não só para Curitiba, como para todos nós que vivemos aqui nesse espaço. Então, nós temos uma responsabilidade com esse território, ou seja, administrar o território corretamente para que isso não cause problema para todos nós, porque todos nós necessitamos de água de boa qualidade. Se nós não cuidamos do lixo, nós estamos poluindo também o ambiente lá. Houve uma obra no Rio Iguaçu, que represaram o Rio Iguaçu para desviar, etc. Quando tiraram a água de lá, estava todo forrado de plástico. Garrafas de plástico. Por quê? Porque nós não estamos tratando adequadamente do ambiente. Nós não estamos fazendo essas políticas funcionarem adequadamente. Essa garrafa de plástico não pode chegar no rio. Ela vai chegar no rio, não tem percurso. Passou pela mão de todos nós. Passou pela mão do fabricante, passou pela mão do vendedor, passou pela mão do usuário e foi ter no rio. Ela não nasceu no rio. Ela transitou por alguns lugares e foi chegar lá. E certamente está contaminando as águas. E essa água alguém vai beber. Então, vocês vejam que o modelo é circular. Nós temos que pensar em toda a cadeia que nós falamos, porque senão nós estamos poluindo todo o ambiente. E aí a responsabilidade vai do poder público ao cidadão. Então, do poder público para garantir a política social, a recuperação dos catadores, e nós podemos fazer isso com os materiais recicláveis. Então, nós temos que transformar isso numa... A condição de vereador do município, para nós é um orgulho ter o senhor conosco. A gente acompanha o seu trabalho, como bem colocou assim, uma pessoa que vive, dedicou a sua vida para a questão do meio ambiente. Professor, o senhor apresenta essas questões importantes em relação à reciclagem, e a gente vê uma discussão sendo feita agora em relação à incineração e também a questão de algumas tecnologias que foram criadas de filtragem dessa fumaça. O que o professor vê a respeito disso? Isso realmente é viável? É possível? Necessita muito estudo ou não? Tem algumas tecnologias aí criadas que você incinera, você lava essa fumaça ou faz a filtragem dessa fumaça com possibilidades dentro de um sistema de reciclagem, de separação do lixo. Um dos pontos seria a questão da incineração sem gerar poluentes. Nossa lei de política nacional de resíduos sólidos já nasceu errada. Na Europa hoje está se proibindo inclusive a construção de aterros. A incineração está sendo abandonada. Como eles não têm mais onde colocar esses incineradores, eles querem colocar aqui para nós, para eles poderem vender tecnologia ultrapassada. Os incineradores também não podem ser mais construídos na Europa. Um incinerador para uma população como aqui da nossa capital, da nossa região metropolitana, custa 140 milhões. Eu falei que o biogestor custa 25, custa 100, os 4 biogestores aí, 80 milhões, para a gente resolver o problema aqui da nossa região com o reaproveitamento. Do incinerador a gente não aproveita nada. O incinerador é uma fornalha. Quando ele queima, no meio ele queima bem, nas bordas ele queima mal. Quando ele queima mal, tudo que sai pela esteira e vai embora. Ele gera cinza tóxica. Mais um princípio. Cinza da queima do lixo. Cinza ou poluição atmosférica que sai na chaminé. A chaminé sai dioxina e furano, altamente cancerígeno, comprovado já cientificamente. Não se paga em 30 anos, quando se fala em construções, empresas, etc., se diz, bom, em 30 anos o que se pagou, não se pagou não. Ele não se paga em 30 anos, a tarifa vai continuar subsidiando aquela empresa. Depois vai ter que desmontar aquela sucata que também não serve para nada, mas um problema. Nós temos que criar um segundo aterro, que é o aterro de cinza tóxica. Aquela cinza não serve para nada. Tudo aquilo que passou pelo incinerador não tem utilidade nenhuma. Isso foi colocado na nossa lei como uma das possibilidades. Só que na contramão de tudo que diz a lei diz, primeiro nós temos que
não geraram, reutilizaram, reciclaram, dar a destinação correta. E quando não tiver mais nada o que fazer, nós vamos dar a destinação por rejeito. Nenhum incinerador funciona só com rejeito. Ele precisa ter material para combustão. O orgânico não queima. A água, se você for queimar a água, o resíduo orgânico, né, basicamente, úmido, você tem que aportar energia. Você aportar energia fica muito mais caro para queimar aquele produto. Então, você tem que usar material de combustão. Qual é o material de combustão? O plástico, o papel, etc., que é o material da reciclagem. Mas a própria lei diz que primeiro nós temos que compor todos esses elementos, ou seja, reciclar, reutilizar, etc. Então, esse material não pode ir para lá. Se o material não pode ir para a incineração, não pode entrar no incinerador, o incinerador não vai funcionar. Então, é uma antítese do cumprimento da lei. Nós queremos que os catadores sejam beneficiados. Então, o catador só vai existir quando houver material reciclável e composto orgânico. Se isso for eliminado, eliminou o catador. E esta lei é uma lei de política de inclusão social. Então, nós não podemos, não pode ser alguma, falar em incineração, porque ela é toda contrária a toda a política do meio ambiente. O que nos interessa no meio ambiente? Naquelas fotos que tem ali da Alemanha, se nós vamos chegar ali, nós vamos chegar, eles chamam lá, que seria o equivalente ao nosso Instituto das Águas, que transfere a política para as empresas aí, né, abaixo deles estaria a nossa Sanepar. E o desembargador perguntou assim para a pessoa que estava dando a palestra que falava de recursos hídricos. Ele perguntou assim: quanto de tratamento vocês fazem aqui do esgoto? A pessoa se surpreendeu com a pergunta, ficou meio. Era tradutor. Está perguntando quanto que vocês tratam, qual é o percentual que vocês tratam do esgoto. Ele olhou, fez assim: nós tratamos tudo. É óbvio, você tem que tratar tudo. Não temos que saber qual é o percentual, temos que saber quanto falta tratar. Nós estamos atrasados. Nós somos o terceiro mundo exatamente por isso, porque nós tratamos água misturada com esgoto. Água misturada com veneno agrícola, que nós não sabemos o conteúdo dessa água. Qual é a água mais barata? Vamos perguntar para a Sanepar. Qual é a água mais barata? A Sanepar vai dizer assim: é a água que não precisa tratar. Qual é a água mais saudável? A água limpa. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. Nós temos que trabalhar antes. Porque depois que a coisa estiver lá, nós vamos ter que estar tratando lá com produto químico, não sei o que, gastando dinheiro, quando a gente tinha que trabalhar no planejamento. Nós temos que trabalhar na fonte, não gerar, não criar poluição. E a pergunta da usina verde: a usina verde, a usina ecológica é uma mentira. Por quê? Se ela falou que queima, acabou a discussão. Queimou, gerou dioxina. Queimou, gerou furano. Aí vai dizer: não, mas está dentro dos padrões de emissão. Sempre vai estar dentro dos padrões de emissão. Por quê? Porque é o computador que diz o padrão de emissão. É o computador que diz. Não é o órgão ambiental que vai lá medir a poluição. Aqui no Paraná, tem no órgão ambiental equipamento para medir poluição atmosférica? Não tem. Nenhuma indústria do Paraná é fiscalizada por poluição atmosférica. Eles têm um tal de automonitoramento. Automonitoramento é você fiscaliza você mesmo. Vamos esse negócio. Muito bem. Para manter a qualidade da água e manter a qualidade de vida de todos nós. Porque nós precisamos comer alimentos saudáveis. O que nós estamos comendo hoje? Alimentos de veneno. Comer alimentos de veneno significa diminuir a sua etapa de vida. Nós vamos lá na frente ter câncer. E nós vamos morrer mais cedo. Por que será que eles não querem? Por que será que tem tanto lá no supermercado produtos orgânicos?
contingente muito grande, 1 milhão de pessoas com mais de 100 anos no Japão. Por que será? Porque eles consomem alimentos saudáveis. Por quê? Porque eles combatem a poluição. Porque as empresas têm que ser adequadas. Nós não temos que poluir o ambiente, a poluição atmosférica, a poluição hídrica. Este é o ambiente que nós vivemos. Quanto mais contaminantes nós tivermos, mais tempo nós vamos, menor tempo de vida nós vamos ter aqui na Terra. E pior, vamos ter a morte que é mais dolorosa, que é a nossa morte por câncer, que nós sabemos aqui. Se levantarmos a mão aqui, quantas pessoas têm ou conhecem alguém que está lá no hospital, que morreu aí por causa de câncer? Por quê? Porque nós estamos praticando um tipo de cultura que não é saudável, um tipo de vida que não é saudável.